Gravação iniciada da nossa aula do dia 16 de abril de 2021, do período da Covid, aqui na P4 de Jardim da Penha, em Vitória. Nós vamos dar início à nossa matéria de renascimento. Na verdade, continuar. Na aula passada eu falei só um pouquinho de renascimento, que eu falei que é preconceituoso, porque é simplificador, mas é a partir de hoje, meu velho, que nós vamos ingressar de forma mais contundente na matéria. E a gente vai começar com essa forma mais contundente. Vou já abrir os slides, vou mostrar algumas coisinhas ao longo da aula hoje, porque é uma matéria muito maneira, né? Muito maneira e que cai bastante também. Renascimento cultural e científico. Mas vamos lá. Paramos aqui. Paramos aí na nossa última aula, né? É esse Renascimento, parte 1, está lá no seu blog. Show de bola? É muito comum, senhores, nas provas, nos vestibulares, os caras colocarem Renascimento, mas colocarem o Renascimento. Lembra que eu falei em passadas que as provas gostam de transições? Por exemplo, transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Surgimento do mundo feudal. Depois, transição da Idade Média para a Idade Moderna, queda do mundo feudal e surgimento dos Estados Nacionais. Aqui, você também tem um paradigma desse, tem uma coisa que está sendo quebrada, sacou? Como que era na Idade Média o padrão de pensamento ideológico e como que ele vai ser agora na Idade Moderna com o Renascimento. Então, esse quadro comparativo é muito comum. Deixa eu só ver aqui se alguém tem já alguma dúvida. Não, só bom dia mesmo. E aí, Sidney, tudo tranquilo, tudo beleza? Voltando, então. E aí você observa. Na Idade Média tem aquela ideia de homem como submisso e pecador. E, inclusive, eu terminei a aula passada falando que os renascentistas vão utilizar muito a própria ideologia religiosa, mas sob uma nova análise para poder convencer de outra coisa. Então, tipo, na Idade Média, a igreja vai afirmar que o homem é submisso, que o homem é pecador, que ele é errado, ele é fracasso, sacou? E aí, já no Renascimento, os caras vão falar, não, o homem como criação divina, perfeita e dotada de razão. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele não pode ter criado um ser que é simplesmente submisso, pecador e errado em 100%. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, significa que ele possivelmente também seria assim. E não é isso que está escrito na Bíblia ou que a maioria dos que creem em Deus acreditam. Deus como a única fonte de conhecimento verdadeiro. Na verdade, nem era Deus, né? Era a Bíblia, que era interpretada pela igreja. Então, as explicações se dão a partir de Deus, se dão a partir da Bíblia, feitas pela igreja. Então, é tudo dentro da religião, é um pensamento teocêntrico. As justificativas são dadas a partir do divino, sacou? Enquanto no Renascimento, a natureza é a fonte do conhecimento, sacou? É quando você passa a observar, quando você passa a experimentar, quando você passa a repetir, você consegue enxergar o que está acontecendo ali como um fenômeno natural, sacou? E não como algo simplesmente de uma interferência divina. Exemplo, faça de conta que você mora na Idade Média. Está na Idade Média, e aí, meu velho, você tem lá uma criação de ovelhas, e aí começou uma tempestade, suas ovelhas estavam no pasto, começou uma tempestade de raios, trovões e muito forte, sacou? E aí as ovelhas saíram correndo para poder se abrigar, não tinha nenhum lugar coberto para elas ficarem naquele momento, no meio do pasto, foram todas elas e se abrigaram debaixo de uma árvore para sair da chuva. Choveu tanto que a árvore encharcou, o solo encharcou, assim como as ovelhas também encharcaram. Como não existia para-raios na Idade Média, aquela árvore chamou um raio, sacou? Um raio desceu nela, por ela estar molhada, o solo molhado e as ovelhas molhadas, você sabe o que aconteceu. Puf, caiu um raio e matou todas elas. Aí, o cara ia pedir uma explicação para a igreja. O que aconteceu? Que as minhas ovelhas amanheceram todas mortas depois de um temporal de ontem. E aí, o padre que vai ser o cara que vai explicar. A explicação dele vai ser com base em religião. Ó, isso aconteceu por vontade divina. Muito possivelmente, você não está cumprindo com as determinações do Senhor. Você está comparecendo à missa? Qual foi a última vez que você se confessou? Você está pagando o seu dízimo? Ou você está pecando em pensamento? Sacou? Então, só de você pensar em algo que for considerado, por exemplo, sexual, já é um pensamento pecaminoso, já é pecado. Então, se você acredita nas coisas da religião, como nessa época quase 100% acreditava, a chance de você acreditar de que é porque Deus quis, pelo fato de você não estar cumprindo com o que deveria com ele,
na sua parte, isso era visto, então, como uma punição ou um alerta. Essa era a justificativa da igreja, sacou? E aqui no Renascimento? No Renascimento, o cara ia falar, ó, aconteceu uma tempestade, suas ovelhas se abrigaram debaixo da árvore, não existia para-raio, um raio desceu na árvore, eletrocutou as ovelhas e todas morreram eletrocutadas. Um fenômeno natural que aconteceu. Observação da natureza, eletricidade, água, condução, tchau, choque. Sacou? O domínio cultural da igreja é total na Idade Média, então tudo que é escrito, que é publicado, que é divulgado, tem uma base religiosa ou sofre uma censura religiosa. Poda muito erotismo, sacou? Sensualidade. Você observa que algumas obras de arte da Grécia e de Roma, que tinham a genitália exposta, por exemplo, tiveram as genitálias quebradas e colocou uma folhinha em cima para tampar os pecados, sacou? E já na Idade do Renascimento, você tem a valorização da cultura greco-romana, sacou? Da forma, do hedonismo, da beleza, do prazer, que a gente vai ver. Então, na Idade do Renascimento, as coisas são explicadas a partir do homem, com o uso da razão. E, na Idade Média, as coisas são explicadas a partir da igreja, com explicações teocêntricas, utilizando Deus como justificativo. Beleza? Aí, questõezinhas. Aí vem as coisas próprias do Renascimento. O humanismo, como o próprio nome fala, é a valorização do homem. Como eu acabei de explicar, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez um ser capaz de ser criador, capaz de ser executor, capaz de trazer prosperidade, crescimento e tudo mais. Sacou? E se Deus nos fez, ele nos dotou de inteligência, de capacidade de razão, para poder escolher o melhor, para poder fazer o melhor. É claro, temos o livre-arbítrio e podemos fazer o errado, mas você sabe que nós não vivemos só do errado. Podemos escolher o outro caminho e também fazer o certo. Então, procura sempre romper com os limites religiosos impostos pela igreja. As manifestações culturais próprias dos seres humanos. Então, os humanistas lançam um novo olhar sobre o papel do homem no mundo, né? Começa a existir, na ocasião, as universidades para poder espalhar o conhecimento científico até então acumulado. Lembrando que boa parte dessas universidades até então eram universidades eclesiásticas, eram universidades da Igreja Católica. Então, o conhecimento estava só nela. A partir de agora, passam a surgir as universidades laicas, universidades que são patrocinadas, em boa parte das vezes, pela própria burguesia. Então, o conhecimento, meu velho, passa a ser publicitado numa escala maior. Não atinge povo, mas já sai de dentro dos limites dos portões da igreja. Então, vai haver uma valorização das línguas clássicas, o latim e o grego, da cultura clássica greco-romana, da escultura, pintura, poesia e tudo mais. Observa que, enquanto os humanistas se dedicavam ao estudo das línguas clássicas, diferentes dialetos davam origem a línguas nacionais. Olha que legal isso. Lembra que, nesse momento, não está acontecendo o fortalecimento das monarquias nacionais? Então, quando você passa a estudar o latim, passa a estudar o grego, passa a estudar as línguas clássicas, você começa a perceber que a sua língua já é diferente daquela, que já tem palavras novas que surgiram daquelas. Então, você começa a criar uma identidade, sacou? Então, você vai ter o latim como idioma original, mas do latim vai o italiano, uma língua nacional, o francês, outra língua nacional, o espanhol, outra língua nacional, o português, outra língua nacional. Essas línguas são identitárias. Elas têm uma base comum, mas elas se diferenciam. Assim como os países vão se diferenciar, os governos vão se diferenciar. Show de bola? É massa. É coisa própria minha de Portugal. É língua da Espanha. Sacou? Antropocentrismo, a valorização de tudo que é próprio do homem, como eu já falei, a explicação se dá a partir dele. Observa aí o homem vitruviano. E quase sempre o homem vitruviano passa muito batido, né, cara? Quando você fala, é porque aí está em escala, está em proporção, está em número real. Eu vou passar um videozinho agora, ele é curtinho, 5 minutos, só para você ter uma leve ideia do que é o homem vitruviano. Eu vou ter que espelhar com o áudio do computador, senão você não ouve. Vai.
Bem, é massa ou não é? É show de bola, né, velho? Como você viu aí, meu camarada, dá para você sacar a importância do antropocentrismo, né? Da valorização do homem até em suas medidas. É muito massa mesmo. É porque eu pago um pau gigantesco, cara. Se fosse mostrar o tanto de coisa que tem sobre renascimento, você ia ficar bolado, sacou? Aí você fala assim, por quê? Porque, bicho, é igual na cara mesmo, bicho. Tem muita coisa, velho. No rosto, né? Na cara, cara de cavalo. Mas eu falo cara assim mesmo. A sua proporção, o tamanho da sua mão, sacou? Tamanho do seu palmo, né? Ó, tamanho do seu palmo é o tamanho do seu antebraço. Ó. Se você for ver o tamanho do seu nariz, se for proporcional também, ele vai da ponta do seu polegar até a ponta do seu indicador, assim, ó. Sacou? Olha lá. Você pode fazer o teste aí. É claro que se você tiver a proporção certinha, quer dizer que você é um cara simétrico. Tem algumas pessoas que vão fazer a conta aí agora, não vão bater, não, tá ligado? Não vai dar certo, não. Mas que é muito maneiro, é. Mas vamos lá. Voltando para espelhar a nossa aula e continuando. Você já teve uma leve ideia de como que a matemática e a ciência, né? Matemática é uma ciência presente em tudo. E observa que fala homem vitruviano porque esse conhecimento foi feito pelo Marco Vitruvio lá no Império Romano. Então, se observa a ideia do classicismo, né? De você retornar as coisas do antigo Império Romano, Grécia e Roma, daquele conhecimento, e você explanar eles agora. Você imagina que lá na Grécia os caras já falavam da ideia da esfericidade da Terra. E aí nós vamos passar um período, por exemplo, igual o período das navegações, né, em que os camaradas acreditavam de que o mundo era plano. Aí, hoje em dia, tem uns caras que também acreditam que o mundo é plano. Mas, enfim, vamos continuar e vamos deixar os terraplanistas para lá. E aí, velho? Racionalismo, se observa o triângulo equilátero, né? Equilátero, a forma de você dar equilíbrio às formas, né? A produção do conhecimento com base na razão, na experimentação, no pensamento lógico, se contrapondo aos limites impostos pelo dogmatismo. O que é esse racionalismo? É observar a natureza e ver se aquela coisa se repete. É eu enxergar que o ΔS sobre ΔT vai dar velocidade média. O papel dessas pessoas que têm uma inteligência diferenciada, que têm uma capacidade de enxergar melhor, eu eu não sei, eu sempre esqueço o nome do filme, mas é um filme que fala sobre um matemático indiano. Eu não sei se é O Homem que Viu o Futuro, o nome do filme, mas ele é um camarada que ele é um indiano e ele vai para a Inglaterra para poder estudar matemática e ele consegue. Tem um momento que o cara pergunta para ele, mas como que você consegue resolver essas coisas? Aí ele fala assim, é porque eu tenho iluminação divina, sacou? Deus aparece em mim e me mostra qual é a fórmula. O cara estava querendo dizer que o quê? É claro, ele tem a religião dele, tem a ciência dele, tem os conhecimentos dele e as coisas que ele defendia. Mas o que ele está falando, ele falava o seguinte: as fórmulas matemáticas, elas estão ao nosso entorno. As fórmulas físicas, químicas estão ao nosso entorno. O que a gente tem que conseguir fazer é enxergar o que a natureza está fazendo e colocar ela numa fórmula que seja fácil das outras pessoas enxergarem. Igual gravidade, igual G aproximadamente igual a 10, sacou? Igual eu te falei, ΔS sobre ΔT vai dar a velocidade média. Então, eu vou observar a natureza e vou ver que quando eu coloco nesse sistema, ele sempre funciona da mesma forma como funciona a natureza que eu observei. Individualismo, observa que na Idade Média, essa imagem ela é sensacional. Ah, por quê? Porque ela explica muita coisa. O individualismo, olha aí, a aceitação das virtudes específicas de cada homem, personalizando as imagens artísticas dotadas de feições que revelassem a sua personalidade. O que acaba acontecendo é que esse individualismo não é só de que cada um é um ser independente, diferente, único, mas também, meu velho, de que cada um pensa por si mesmo. Não são todos iguais e todos pensam iguais e todos vão agir de forma igual. Se observa que essas três graças, a da esquerda, são as da Idade Média. Olha só, o padrão de arte da Idade Média. Parece que as três mulheres são três cadáveres, beleza? Elas não têm forma quase de nada. O vestido que elas estão usando parece um lençol esticado que está tampando as três ao mesmo tempo. Então elas não têm forma, não têm sensualidade, não têm leveza, não têm diferenciação de uma para outra, não têm sensualidade. Olha agora as três graças pintadas no período renascentista. Cada uma numa posição diferente, sacou? Cada uma com um tom de cabelo, um rosto diferente, uma joia diferente.
Observa as curvas que essas mulheres vão ter. Observa a sensualidade que traz não só você enxergar o corpo da mulher seminu, mas também, meu velho, os contornos da própria vestimenta dela, que também é transparente, dá para você ver o corpo e traz ideia de leveza, de sensualidade, de movimento, sacou? É outro grau, outro grau. O naturalismo, que é o que eu acabei de te falar, estimular o domínio do homem sobre a natureza, não quer dizer simplesmente você ir lá e destruir a natureza. O domínio do homem sobre a natureza é entender o que está acontecendo, sacou? Movimento de rotação, movimento de translação, para você poder saber prever se vai ter eclipse solar, lunar, para você perceber como levar a água de um lugar para outro, onde encontrar água, onde eu consigo produzir tal coisa. Então, a natureza humana também foi alvo de preocupações, né? Porque muitos falavam que o homem tinha uma natureza pecaminosa em si, e aí as obras vão tentar passar o seguinte, ó, quando você tenta colocar que a sexualidade e a sensualidade, elas não devem ser exaltadas no ser humano, aí, de novo, vem uma explicação diferenciada, né? Deus nos fez assim. Aí os renascentistas falando para os religiosos, né? Se Deus nos fez assim, se Deus colocou prazer no nosso sexo, é para que a gente possa ter sexo para poder multiplicar. Senão, como que eu vou seguir aquela ideia do ir, de crescer e multiplicar e encher toda a terra? Sacou? Ali está escrito para eu já poder fazer isso. Mas é claro que existe uma diferença entre a sexualidade para fins reprodutivos e aquela sexualidade, meu velho, para fins hedonistas. Prazer apenas, né? Então, a igreja, ela condenava o sexo como prazer. Ela falava que o sexo deveria ser para a reprodução. E os renascentistas vão falar que ele é para a reprodução, mas se ele naturalmente causa o prazer, por que eu vou negá-lo? Se Deus dotou a natureza disso, sacou? O classicismo, como eu falei, são as influências da arte greco-romana. Olha esse quadro, cara, a Escola de Atenas. Você consegue observar que esse quadro é um quadro como se fosse em 3D, velho? Você observa que ele é um quadro que ele tem profundidade. Ele tem profundidade, meu camarada. Olha só os arcos, o movimento das nuvens. Aqui, quer ver? Ó? Na esquerda, embaixo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui só para você poder ver. Ver como é que é massa. Ô, cacete de agulha. Que fezes. É que eu já vou aumentar aqui. Ó. Tá vendo esses caras aqui, ó? À direita aqui, ó. À esquerda, quer dizer? Tem um molequinho aqui. Tem um árabe, tá vendo? Tem outro cara observando ele. Aqui você pega já, meu velho, culturas de outros povos se mesclando e um ensinando o outro. Aqui no meio da obra você tem Platão e Aristóteles, sacou? Os arcos que simbolizam a profundidade. Observa o conhecimento sendo colocado em vários lugares, ó, um camada sentado na escada lendo, outro camada encostado no fundo da parede escrevendo enquanto o outro enxerga. Se observa na esquerda aqui, ó, se não me engano, se não me falha a memória, esse molequinho aqui, tá vendo o meu cursor em cima, ó? Aqui, ó. Esse molequinho aqui, ele é o criador da obra de arte, sacou? Ele está observando a Revoar, tá, a Revoz, que era médico, outro observando como o Camada fazia os cálculos matemáticos. Dá para pegar a explicação desse quadro de personagem por personagem. Ele é massa demais da conta. Mas o que eu queria que você visse nesse quadro é a ideia de individualidade, né? A ideia de você ter... Deixa eu voltar para o tamanho original. Tá voltando. Aí. E de diferenciação e de profundidade. E o hedonismo, né, cara? O hedonismo que é a busca pelo prazer, né? Valorizou o corpo, a busca dos prazeres humanos, aceitos como finalidade da vida, o culto do belo, da perfeição, e oposição ao moralismo e asceticismo religioso, aquela ideia de que o sexo deve ser só para reproduzir, de que aqui nós deveríamos manter um padrão de moral e de bons costumes, de que aqui você deveria se abdicar dos prazeres, porque os prazeres realmente são extraterrenos, né? E os humanistas, os renascentistas, vão colocar exatamente o contrário. Se observa, por exemplo, nessa do Sandro Botticelli, a Vênus e Marte, né? Se observa aí, meu velho,
É um casal que está extenuado após a relação sexual. Eu acho bastante engraçado nessa obra, porque ela mostra o momento em que acabou de ter uma relação sexual. E aí você vê o homem esgotado, caído lá no chão, sacou? Deitado, dormindo com a boca aberta. Olha a cara da mulher. Não, olha a cara dessa mulher aí. Você acha realmente que essa mulher atingiu o prazer nesse relacionamento sexual aí? Ela tá olhando para esse cara mais ou menos assim, filha da puta, meu pai da glória, que filho da puta, mal começou, já acabou, já tá dormindo e eu tô aqui esperando. E nós temos a Leda e o Cisne, né? Temos ela feita pelo Miguel Ângelo e temos ela feita pelo Leonardo da Vinci, cara. Que é uma onda. É uma onda, porque isso vem muito de mitologia grega e romana, né? Esse cisne, ou quando o pessoal fala aí no meio do povão, né? Vamos afogar o ganso, né? Mal sabe eles que eles estão fazendo uma alusão a obras de Michelangelo e de Leonardo da Vinci, onde um cisne, não um ganso, porque o povo daqui não conhece cisne, acha que é um ganso, tem relações sexuais com a mulher. Se você observa o ganso entre as pernas da mulher aí em Michelangelo, beleza? Inclusive ele com o bico dele dentro da boca dela. E observa já do Leonardo da Vinci, ou a mulher, a Leda e o cisne, e as criancinhas saindo de dentro dos ovos, velho. Ou seja, esse cisne aí teve relações sexuais com ela. Mas por que que isso é de mitologia? Era muito comum você ver na mitologia grega e romana os deuses se transformarem, por exemplo, em humanos ou em animais para conseguir seduzir as mulheres e ter relações sexuais com elas, beleza? E a busca pela perfeição, né, cara? As noções de harmonia, de simetria, como eu te falei, estão por todos os lados, igual você acabou de ver no Homem Vitruviano. O mecenato, ele é importantíssimo porque eles são os caras que patrocinam a arte. Não sei se você vai se lembrar, mas a gente teve uma aula de Roma, que eu falei do Caio Otávio, começo do Império Romano, e ele reformou Roma, fez Roma virar a cidade eterna, a cidade branca, construiu as estradas, período da Pax Romana, e ele modernizou Roma com obras de arte. Ele tinha um camarada que era um ministro das artes, que chamava Caio Mecenas. E aí, por causa desse Caio Mecenas, que tomava conta da arte do Império Romano, no começo do Império, mecenato. Então, famílias poderosas exerciam o mecenato, patrocinando artistas e intelectuais sintonizados com os valores que eles queriam. E aí você passa a ver um monte de coisa, igual, por exemplo, vai ter mecenato burguês, afinal de contas, a burguesia é a maior parte dos patrocinadores nesse momento da Idade Moderna, é a classe que está em ascensão. Você tem mecenato cortesão, que são nobres que bancam artistas para poder produzirem obras de arte para eles. E você tem o mecenato eclesiástico, onde, por exemplo, é a Igreja Católica a maior patrocinadora de obras de arte de grande porte nesse momento. E a burguesia, claro, ela vai patrocinar esses artistas, esses escultores, pintores, costureiros, tudo que você imaginar, porque ela quer ter uma identidade, cara. Imagina isso, ela quer ter uma identidade. Se você vê um cara do clero andando na rua, você sabe que é do clero por causa da roupa e do porte dele. Se você vê um cara que é nobre andando na rua, você sabe que é nobre por causa do porte das roupas que ele usa. O burguês também quer se destacar, ele não quer ser igual mais um pobre andando no meio da rua. Então, surge a moda burguesa também. Surge a arte e a cultura destinada a essa burguesia. A minha casa não vai ser mais um castelo, vai ser um estilo arquitetônico diferente. As minhas roupas não vão ser como as suas, vão ser roupas mais leves e com tecidos mais frescos, sacou? Então você passa a criar uma coisa. Alguns papas, por exemplo, vão promover o mecenato eclesiástico, igual eu te falei do Leão X, que vai contratar o Miguel Ângelo para poder pintar o teto da Capela Sistina, né? Aí, ó, falando em Capela Sistina, essa primeira parte aqui foi, vamos fazer só essa guia atual, a gente vai para a próxima parte da matéria. Fechei essa aqui, mas dei mole de ter fechado. Eu ia fazer um comentário sobre aquela obra de arte ali, mas eu faço em outro momento. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o teto da Capela Sistina. É massa demais da conta. Essa aí você fica um dia inteiro lá. Aqui a gente vai fazer um tour 3D pela Capela Sistina. Sacou? Eis o teto da Capela Sistina, pintada pelo Miguel Ângelo. Aqui embaixo você está vendo as setinhas, onde você pode, meu velho, aumentar, diminuir a tela, sacou? Aumentar, aproximar, diminuir, ó, como que chega bem pertinho. Mas vamos lá. Primeiro vamos ver algumas obras aqui. A primeira coisa que eu queria que vocês vissem
é as proporções geométricas no chão, tá vendo? Espera aí, eu vou colocar as proporções geométricas. Olha aí, ó. Olha aí. Olha o museu, olha as formas que nós temos e os mosaicos que nós temos só no chão disso, que já é fenomenal, né? Aqui já está o brasão do Vaticano, né? Vamos lá. Vamos para frente. Aqui. As obras de arte que nós vamos ter aqui no teto, ó, na lateral, nós temos as passagens, vários momentos das passagens de Cristo, sacou? Vários e vários momentos, ó. Ele fazendo pregação, ele na porta do templo. Ali, ó, o momento do batismo à esquerda, tá vendo? Agora vamos para o teto, que o teto é massa demais. Primeiro, eu queria que vocês enxergassem algumas coisas. Espera aí. Vamos ver aqui no teto. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui nós já temos uma parada maneira nesse momento. Deixa eu... Calma aí, que é difícil mexer para cima e para baixo. Aqui você tem uma parte do quadro, né, do teto da capela, que mostra o momento em que Deus dá o conhecimento ao ser humano, sacou? É o toque da inteligência, o toque da divindade, da vida da inteligência, né? Observa que Deus, ele está dentro desse formato aqui, ó. Eu não sei se você consegue observar, mas esse formato do qual Deus, e tem um monte de anjinhos embaixo dele, esse é um formato cerebral. É o formato exatamente de um cérebro. Tá vendo meu cursor passar aí, ó? Sacou? É um formato de um cérebro, ou seja, Deus é que dá o conhecimento. O uso da razão vem do cérebro. Pode crer? Olha que massa. Outra parada muito maneira. Vou mostrar aqui. Observa que quando você vê aqui a frente, vê se não parece o Darth Vader. Aí você fala por quê, ó? Olho direito, olho esquerdo, a fossa nasal aqui no meio e aqui a boca. Eu vou afastar para você ver melhor. Vê se não parece a cara do Darth Vader aqui. Como se fosse o capacete dele, ó. Um globo ocular. Olha para mim, o que você vai ver, ó? Olho. Aqui nessa parte central, onde está o meu mouse aqui, ó, é a fossa nasal. E aqui, meu velho, você teria a abertura de boca. Pode crer? E o mais legal é que ele conseguiu dar uma zoada nele mesmo, né? Deu uma zoada nele mesmo. Olha essa parte aqui, que é muito engraçado. Esse camarada, ele seria o Papa Leão, pode crer? E na época, o Miguel Ângelo não queria fazer o teto da Capela Sistina porque ia dar um trabalho para ele que ia ser imenso. E ele tinha muitas outras obras para poder fazer na frente, sacou? E aí o Papa Leão, na época, falou assim, não, você vai fazer a obra. De uma forma ou de outra, que interessa primeiro é a Igreja Católica, as outras obras que esperem, beleza? Primeiro a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. E você faz ou você vai ser excomungado. Então, o Miguel Ângelo não teve jeito, né? E para ele conseguir terminar isso, para conseguir continuar fazendo outras coisas, ele teve que trabalhar, meu velho, todos os dias da semana durante muitos e muitos meses. E o trabalho, de acordo com ele, foi tão extenuante para poder fazer tanta coisa, que se observa aqui, que aqui quem está sentado aqui é Jesus, ó. Olha ali, ó. Jesus está sentado aqui. Deixa eu mostrar ele aqui à esquerda, tá vendo? Ele iluminado, ele, a mãe dele. Dá para você perceber pelas chagas que tem nos pés, ó, e nas mãos, e pelo corte que tem do lado esquerdo aqui, ó, que foi onde ele tomou meu camarada a lança, né, do soldado romano que perfurou o pulmão dele para acelerar o processo de morte na crucificação. E esse Papa, que é esclarecido pelo próprio Deus aqui, observa que ele está com uma pele na mão dele, tá vendo? Como se fosse uma pele de uma pessoa inteira. Isso aí seria o couro do Miguel Ângelo. Então, o Miguel Ângelo ele falava que o Papa literalmente havia arrancado o couro dele para ele conseguir dar tempo e dar meios de conseguir executar essa obra. É massa demais, né, velho? É show de bola. Muito, 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 muito legal. Os senhores podem depois, é fácil de encontrar, você vai colocar a Capela Sistina 3D e aí você vai conseguir, meu camarada, ver em casa com tranquilidade tudo isso aí. Deixa eu só ver aqui agora qual que é a dúvida da galera, que tem uma dúvidazinha. Calma aí que já está voltando.
Ué, cadê meu povo? Aí, voltou. Deixa eu ver aqui uma parada. Dúvida, dúvida, dúvida. Deixa eu ver se tem dúvida. Creio eu que não. Nossa, tá agarrando esse chat hoje, velho. Professor, qual é o nome desse site para ver a Capela Sistina? Cara, se você colocar lá Capela Sistina 360, vai aparecer assim, Tour Vaticano. Tour Vaticano, você clica nele que você vai ver. É um do oficial do Vaticano, que vai fazer esse tour aqui que eu acabei de te colocar. Beleza, Juliana? E aí, meu camarada, parece muito mesmo. Aquela cabeça com os olhos, as duas fossas aqui, né? Que aquilo é o período da morte, né, velho? A fossa nasal e os espaços preenchidos do que vai ser a boca do cara. Vamos lá, então, voltando para o nosso espelhamento. E aí, as cidades italianas são as pioneiras nesse processo. E por que elas são as pioneiras nesse processo? Porque onde está o dinheiro está o patrocínio das obras de arte. Lembra que nesse momento, com o retorno da abertura das rotas entre o Oriente e o Ocidente, as cidades italianas são as principais, beleza? Aí você vai ter as principais cidades, que é Gênova, Veneza, Florença, Roma, Milão, Pisa. Você vai ter aí, meu velho, o comércio, muitos banqueiros, muitos comerciantes que têm grana para poder promover o pagamento. E sem contar outra coisa, onde está a grana, está o movimento das coisas. Então, os principais sábios, mestres, artistas, escultores, pintores, escritores vão para onde tem grana para poder bancar eles. E o lugar onde mais tinha grana rolando nessa época era nas cidades italianas. Então, você tem um conhecimento do antigo Império Romano do Oriente sendo trazido para Roma pelos sábios bizantinos. O Império Romano do Oriente cai, os camadas trazem o conhecimento para Roma. Então você vai ter ainda mais uma divulgação da cultura clássica oriental e da cultura clássica ocidental, sacou? E aí, como eu te mostrei, o teto da Capela Sistina, a visão panorâmica, né? Tá vendo ela de cima? Aquela visita lá ficou show de bola. Como eu havia te falado, meu velho, olha aí, o homem recebendo o sopro da vida, o toque da inteligência, observa que Deus está dentro desse negócio roxo aí, que é o formato de um cérebro. E aqui você pega embaixo essa outra obra, que essa faz uma referência à mitologia judaica também, né, cara? Você vê Adão e Eva no paraíso, à esquerda, né? E vê a serpente entregando o fruto do conhecimento do bem e do mal a Eva, à esquerda, que depois vai passar para o Adão. Observa que a serpente, que é o fruto do que vai enganar a Eva e, consequentemente, o Adão, ela é uma mulher, tá vendo? Aí você fala, é aquilo que você falou da mitologia de surgimento do mundo judaico, né? De que Deus teria feito o mundo, os seres todos impares. Não teria lógica ele fazer o ser humano, o homem, sozinho. Então, no mito da criação judaica, Deus fez Adão e Lilith. Só que a Lilith não quis se sujeitar ao Adão ou não quis ser submissa ao Adão, né? E aí, por causa disso, e dizem as más línguas que o primeiro momento onde aconteceu o atrito foi no momento do ato sexual. Ela não quis ficar por baixo, sacou? Assim como ela não queria ser simplesmente comandada em tudo, ser serva, ser subserviente, beleza? Ela se revolta contra essa posição e Deus vai lá e transforma ela na serpente, sacou? Então é a mulher, duas vezes na mitologia judaica cristã, duas vezes é a mulher responsável aí, meu velho, pela queda, né? A primeira com a Lilith, e a Lilith vai lá, e aí, o que acontece? Aí, de acordo com a imaginação judaica, como Deus fez dois seres diferentes, né? Não teve como a Lilith se submeter ao Adão, né? Aí ele faz o quê? Transforma a Lilith na serpente, no demônio, adormece o Adão, retira uma costela do Adão, e aí, como a mulher teria vindo do homem, como a mulher teria vindo de uma parte mínima do homem, a mulher seria do homem e seria submissa a ele. Do lado direito, você já vê Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, beleza? Nessa imagem dá para ver com perfeição maior que eu te disse, ó. O teto da Capela Sistina. Dá para você ver direitinho aí o capacete do Darth Vader, tá vendo? As fossas nasais, ó, direita e esquerda, a fossa ocular, a fossa nasal e a boca, que são essas aberturas que você tem aqui embaixo, sacou? E aí, ó, outro momento massa, o juízo final, que é nesse quadro embaixo,
as pessoas sendo carregadas pelo barqueiro para ir para o inferno, tá vendo? O fogo pegando aqui à direita. A imagem de Jesus e Maria, como eu te mostrei lá, e aqui o Papa, né, esfolando o Miguel Ângelo, que teve o couro dele arrancado durante esse processo. E algumas obras de arte, né, velho? Pietà, Davi, Moisés. Cara, essa de Pietà, assim como Moisés, assim como Davi, Moisés, mas essa de Pietà é brincadeira. Rapaz, isso aí é feito em mármore, é feito em granito, sacou? E olha a leveza de movimento, sacou? Parece que a pedra está viva, parece que o tecido vai sair voando, sacou? E Davi também, nas proporções perfeitas. Ah, mas está com um piruzinho muito pequeno aí. Ele não está, meu velho. Excitado, ele está na sua posição normal. E Moisés, observa o Moisés aí, meu velho, com as tábuas da lei na mão. E as obras de Leonardo da Vinci. Mona Lisa, eu tenho uma aqui em casa, quando eu fui no Louvre, eu comprei uma cópia do museu, né? Aí eu cheguei aqui, comprei a cópia, cheguei aqui, enquadrei, aí minha mulher ficou puta, né? Porque eu coloquei ela no banheiro social, no banheiro social de casa. E eu uso bem mais o banheiro social e coloquei ela de frente pro vaso, assim, sacou? Aí você senta no vaso para dar uma cagada e tá lá a Mona Lisa olhando para você, sacou? E é bastante diferente, porque quando você olha para a Mona Lisa, de qualquer lado que você olhar, para lá ou para cá, é como se ela acompanhasse o movimento com os olhos, sacou? Sem contar que quando você passa a olhar fixamente para ela, tem dia que eu acho que ela tá falando assim, fedeu esse. E tem dia que eu acho que ela tá rindo e tem um montão de coisas. Se você ficar observando para ela, é bastante diferente. A Virgem dos Rochedos, a Dama e o Arminho, Salvatore Mundi, que seria um autorretrato dele, né, meu velho? Claro, o autorretrato tem que ser dele. Deixa eu ver aqui a dúvida. Aí, ó, a Juliana. E isso vai, Juliana. Show de bola, massa. Para quem quiser acessar o site da Capela Sistina, já está aí, show de bola. A Daniele tá morrendo, rachando o bico de rir aí com a minha Mona Lisa no banheiro. É massa, tá? É show de bola. Mas vamos lá, continuando. E aí, ó, mais esboços do Leonardo da Vinci, né, velho? Imagina essa grande besta, que seria essa arma. Besta é aquela arma de lançar flechas, beleza? Observa que ele estava fazendo aí igual um míssil, né? Protótipo de bicicleta. O parafuso romano, que traz água de baixo para cima. E a anatomia, né, cara? A anatomia nesse momento em que a cristandade não tinha quase conhecimento nenhum de anatomia humana, porque os caras consideravam um pecado capital você mexer em corpos de pessoas que morreram. Seria profanação de corpos, sacou? Pecado, não pode. O Leonardo da Vinci, como ele passou boa parte do tempo dele sendo protegido por vários mecenas, então morando acastelado, com defesa e tudo mais, tendo grana, ele conseguia ter dinheiro para poder comprar, né, meu velho, cadáveres de forma clandestina, dissecá-los, para poder analisá-los e desenhá-los, sacou? E aí, vamos para o Renascimento agora, meu camarada, na literatura. Na literatura, nós temos... Ah, só um detalhe. Não é necessário você ficar sabendo, meu velho, de todas as obras de uma por uma. Até porque é um negócio bastante difícil, nessa altura do campeonato, você ler tudo. Mas você tem, por exemplo, a Divina Comédia, do Dante Alighieri, escrito no dialeto fiorentino, ou seja, numa língua local, não em latim, né? Dando valorização à língua nacional. Italiano só vai existir depois do Mussolini, tá, galera? Só no Tratado de Latrão, 1929, que passa a ter italiano como idioma oficial da Itália, que até então se falava dialeto em cada lugar. E boa parte das coisas da Divina Comédia, do Dante Alighieri, são conhecimentos que as pessoas às vezes acham que ele é bíblico, mas ele é da Divina Comédia. Aí você fala, como por exemplo a ideia de que o inferno é dividido em escalas, né? Em partes. Né? Você costuma ouvir isso quando você vê uma pessoa, principalmente os mais velhos, né? Fala assim, vai para o quinto dos infernos. Por quê o quinto dos infernos? Né? Porque, de acordo com a Divina Comédia, o inferno ele é dividido em estágios, beleza? Em andares. E a quinta parte, a parte mais funda, é onde estariam os piores pecadores, que seriam sodomitas, prostitutas, estupradores, assassinos, sacou? Então, para lá que iriam os piores. Quando você manda o cara, então, para o quinto dos infernos, é uma menção ao Dante Alighieri, não é bíblica. Assim como, por exemplo, aquela ideia de que o capeta ele tem rabo, de que ele tem chifres,
de que o rabo dele é pontudo, de que ele é vermelho, de que ele fede a enxofre, de que tem um caldeirão no inferno, que as pessoas ficam lá pegando fogo. Tudo isso é uma visão dantesca. Ah, não é bíblica. Não, não. Na Bíblia você não vai achar falando que o inferno tem um caldeirão e o capeta tem um tridente. E ele tem rabo. Ah, não. Não. Você vai achar isso aí nas obras do Dante. Sacou? Inclusive, quando eu era moleque, né? Só para terminar esses 3 minutos da aula que faltam, quando eu mudei para Iuna, eu tinha 6 anos de idade. Eu sou alegrense. Nasci em Alegre, minha família de parte de pai é de lá. E eu morei em Alegre dos 0 aos 6 anos. Com 7 anos eu já estava em Iuna. E com 16 anos eu vim para Vitória para estudar e estou aqui até hoje com 43 anos. Aí, velho, teve uma época lá que minha mãe ia naquelas igrejas crentes lá de Iuna, né? E lá em Iuna não tinha cinema. Aí teve o anúncio de que ia ter um cinema em Iuna, a igreja ia trazer um cinema, sacou? E aí, velho, todo mundo foi, né? Colocaram um caminhão-baú no meio da praça e projetaram no caminhão-baú, no baú do caminhão, projetaram um filme, né? E eu cheguei lá, cara, já tava já o filme começando, e o filme começa com os caras dentro de um bar, tomando cerveja, tomando uísque, jogando sinuca, e dançando, e bar, para lá, a putaria doida. Aí os dois saem chapados de dentro do bar, cada um monta numa motoca muito louca e sai acelerando, né? Eu sei que do nada, e até hoje eu não consigo entender isso, a estrada acabou, tinha um muro, sacou? E os dois motoqueiros bateram de frente nesse muro aí, os dois morreram. E aí, as alminhas saíram, né, e ficaram vendo os corpinhos no chão. Aí veio aquele barulho, era o demônio vindo lá do subterrâneo, que pegou as alminhas pela gola, eu nem sabia que as alminhas tinham gola, e jogou as alminhas no chão, assim. Aí as alminhas atravessaram o chão e foram caindo, sacou? No inferno, passando por cada andar daqui. E aí cai dentro de um caldeirão que era fervente, só que era um caldeirão de merda fervendo. E nesse caldeirão de merda fervendo, ficavam os diabos fincando os tridentes nos caras, e tinha uma lâmina que corria rente, sacou? Rente na boca do caldeirão, que as pessoas estavam boiando aquele caldeirão de merda fervendo, sendo espetadas, e tinha uma lâmina, uma navalha que passava, e quando ela se aproximava, você tinha que afundar na merda para a navalha passar e não cortar sua cabeça fora, sacou? Cara, eu fiquei apavorado com aquilo, sacou? Apavorado. E aí minha mãe falou assim, você vê como que ela era bem pedagógica. Tá vendo, Rondinelli? É aquilo que vai acontecer com você se você continuar me desobedecendo. Se você continuar pegando mentira. Eu acho que foi a maior época da minha vida que eu passei sem pecar. Eu devo ter ficado uns 3 dias, mais ou menos. Uma visão dantesca, sacou? Não era uma visão religiosa em si. Bem, senhores, nossa aula termina aqui. Na próxima aula eu continuo com o Erasmo de Roterdã. E aí não tem muita coisa para poder acabar a matéria, não. Show de bola? Massa? Beijo para vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais. Tenham uma ótima sexta-feira e tenham um excelente final de semana. Beijo. A minha irmã tá bem, cara. Ela raspou a cabeça, só que foi para a segunda sessão de quimioterapia e caiu tudo, cara. Caiu tudo, ficou igual a minha testa aqui. Caiu os cabelos da sobrancelha e ela falou que de outros lugares também. Mas, como eu estava te falando, eu acho que ela vai recuperar porque ela está nova e começou logo cedo a tratar. Obrigado. Não faltava uma catequese depois dessa, né? Não fazia catequese, não. Fazia Shabat, sacou? Era todo sábado, de 8 da manhã até o meio-dia, cara. Quem dera fosse a catequese. Eu vi os moleques indo para catequese, os crentes, os católicos, né? E era rapidinho, né, velho? Nossa, a minha eu passava mal. Mas vamos lá. Beijo, até mais. Tchau. Boa aula.